Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho do procedimento especial de jurisdição contenciosa que vai tratar da divisão e demarcação de terras particulares. Procedimento este previsto nos artigos 569 a 598 do Código de Processo Civil. Na verdade, trata-se de um procedimento que envolve a regulamentação de duas ações, de duas pretensões diferentes: a pretensão de dividir imóveis em condomínio e a pretensão de demarcar ou reavivar marcos divisórios entre dois imóveis confinantes, Então, na verdade, o procedimento vai regulamentar duas ações distintas ou dois tipos de pretensões que podem vir numa mesma ação de maneira acumulada, Tanto a demarcação quanto a divisão das terras particulares. Bom, pessoal, antes de falar propriamente desse procedimento, nós temos que saber o que é a demarcação, no que consiste, qual é a finalidade da demarcação e no que consiste a divisão das terras, quando é cabível o procedimento divisório. Antes, é importante destacar que essas ações não são novas no ordenamento jurídico brasileiro, pelo contrário, tradicionalmente se encontra previsão legal no ordenamento dessas ações, desde o CPC de 39, passando pelo CPC de 73 e hoje no CPC de 2015. Nessas ações, elas são resquício do direito romano, onde já havia previsão de possibilidade de reavivamento ou de fixação de marcos divisórios entre imóveis confinantes através da pretensão chamada de finium ricundorum, que é o antecedente histórico da ação de demarcação, da pretensão demarcatória, e também tínhamos no contexto romano a possibilidade do comune dividundum, que na verdade também corresponde ao antecedente histórico da pretensão divisória, de imóveis em condomínio. E qual é a finalidade dessas duas pretensões que foram tradicionalmente herdadas, historicamente herdadas lá do direito romano? Bom, quando se pretende demarcar imóveis, a ideia é de fixar marcos de divisão, marcos divisórios ou de reavivar marcos apagados entre dois imóveis confinantes, entre dois imóveis vizinhos. Suponhamos que eu seja proprietário de uma determinada fazenda que confronte com a fazenda do João e nem eu nem João temos cerca, que divide os nossos imóveis, ou seja, eu não sei onde começa nem onde termina a propriedade, de modo que o João também não sabe nem onde começa a dele, nem onde termina, de modo que tanto ele quanto eu temos a pretensão de fixar os marcos limítrofes entre as nossas duas propriedades para saber ao certo qual é a área correspondente a cada uma delas. Quando se está diante dessa situação, onde não existem marcos divisórios entre duas propriedades limites, confinantes, confrontantes ou vizinhas, ou então quando na existência desses marcos, já não se pode mais percebê-los porque eles foram apagados, é possível que um dos proprietários ajuize a ação se a demarcação não possa ser feita amigavelmente. É claro que a gente vai ver que existe a possibilidade de exercício dessa pretensão demarcatória de maneira amigável. É possível que a demarcação seja feita até mesmo via administrativa por escritura pública em cartório, Então, o procedimento judicial de demarcação, de reavivação ou de fixação de marcos divisórios entre dois imóveis só vai ser necessário quando houver, evidentemente, conflito entre os proprietários de dois imóveis confinantes. Já a pretensão divisória, pessoal, cujo antecedente lógico também histórico, provém do direito romano, ela se assenta na necessidade de divisão de copropriedades ou de imóveis em condomínio, quando os condôminos não desejam mais permanecer com a propriedade em condomínio. Suponhamos vocês que eu morra e venha deixar 3 herdeiros. Eu deixei um único bem imóvel como minha propriedade. Os 3 herdeiros, então, vão receber esse imóvel de herança
E como se trata de um bem imóvel que não pode ser dividido, que não pode ser fracionado, cada um dos três recebe uma fração ideal correspondente a 1/3, né? E eles pactuam inicialmente entre eles que a administração ficará com um determinado sujeito, né? São A, B e C. C fica com a administração do imóvel. Durante algum tempo, a administração de C é bem conduzida, depois de um tempo, C deixa de prestar contas da administração do imóvel. Fato é que A e B não têm mais intenção de ficar com a propriedade em condomínio e desejam extingui-la, né? Desejam extinguir o condomínio. É claro que para que haja a possibilidade de divisão do imóvel, é necessário que o condomínio seja pró-diviso, ou seja, é possível, é necessário, né, que a coisa a ser dividida possa efetivamente sê-la, né? Porque nesse caso que eu dei de exemplo aí, sendo o condomínio pró-indiviso ou coisa que não pode ser dividida, a única saída para a extinção da propriedade condomínio seria a venda, né, do bem, seja para um dos condôminos ou para um terceiro, né, com a formação do condomínio, com a extinção do condomínio, perdão. Mas pensemos então, voltando ao exemplo, que 3 herdeiros meus herdam uma fazenda que pode ser desmembrada, mas inicialmente eles preferem não fazer esse desmembramento, né, na ocasião do inventário, e acabam herdando essa fazenda com a fração ideal de 1/3 para cada. Durante algum tempo você administra, tá tudo certo, mas depois de um tempo você deixa de prestar contas, o que vem gerando uma insatisfação por parte de A e de B, que não desejam mais manter a propriedade em condomínio, né? Eles querem suas respectivas cotas, seus respectivos quinhões, né? Eles querem efetivamente desmembrar aquela propriedade que até então tem titularidade comum, é de todos, né? Em 3 partes ideais, em 3 cotas com propriedade individualizada. Caso não haja acordo entre eles por uma divisão cômoda que beneficie a todos, é possível se ajuizar uma ação judicial, levando a juízo essa pretensão de extinção do condomínio com a atribuição do quinhão correspondente a cada um dos condôminos, a cada um daqueles que fazem parte da copropriedade. Então, a finalidade desses 2 procedimentos basicamente será, na demarcação, reavivar ou fixar marcos divisórios entre imóveis limítrofes e, na divisão, a extinção de condomínio com a atribuição de um quinhão correspondente a cada um dos quinhoeiros, a cada um dos coproprietários, né? Quais são as características peculiares aí desse procedimento? Primeiro, pessoal, ficou claro que essas ações se referem sempre à possibilidade de demarcação ou de divisão de bens imóveis. Portanto, a gente está lidando com uma ação típica que trata tipicamente de direito real imobiliário. São ações de caráter petitório, ações típicas do proprietário que intenciona fixar marcos limítrofes ou mesmo dividir a propriedade em condomínio para atribuir o quinhão correspondente a cada um dos coproprietários, né? Então, trata-se de uma ação que pode ser ajuizada exclusivamente por proprietários que desejam fixar marcos entre imóveis limítrofes ou dividir a propriedade em condomínio. Então, é uma ação de natureza petitória que serve para a proteção do proprietário, que discute diretamente domínio, né? São ações, porque são 2 ou uma com pedidos cumulados, independentemente se manejados procedimentos só de divisão ou só de demarcação ou os 2 conjuntamente numa ação, elas carregam caráter, independentemente da situação, elas carregam caráter petitório. Uma outra característica desses procedimentos
São procedimentos, pessoal, em que se trabalha com a necessidade quase que obrigatória de realização de exame pericial, tendo em vista que o juiz não detém a habilidade técnica necessária para fazer a demarcação das áreas, né, o diagnóstico que permita uma divisão cômoda da propriedade em quinhões para cada um dos coproprietários, né? Ele vai precisar sempre de um auxílio técnico, a não ser que o imóvel seja georreferenciado, né? E esse georreferenciamento esteja inscrito junto à matrícula de registro do imóvel. Então, com exceção dos imóveis georreferenciados, em que a previsão legal expressa de dispensa de realização de perícia, nos demais casos, via de regra, o juiz sempre trabalhará com a realização de prova pericial. Ele sempre ordenará a participação de peritos agrimensores, de peritos engenheiros, de peritos que estejam habilitados para trabalhar na elaboração de um memorial descritivo de uma planta do local, né, que seja capaz aí de fixar marcos ou dividir o imóvel de da maneira mais cômoda possível. Além dessas duas características, o fato de ser ação petitória e de se trabalhar sempre com a necessidade de prova técnica, é necessário ainda destacar que nas ações de demarcação e divisão, a gente tem a presença da característica da natureza dúplice. São procedimentos, via de regra, de natureza dúplice, em que as figuras de autor e de réu se alternam, podendo o réu formular pedido em contestação, independentemente de reconvenção. Além disso, pessoal, há uma característica que é semelhante à ação de exigir contas, que é a seguinte: o procedimento de divisão e demarcação, ele é bipartido, em duas fases, né? A primeira tem a intenção, a primeira vai ter sempre a intenção de se reconhecer o direito à demarcação e à divisão, né, através da proposta de um plano demarcatório elaborado por um perito ou de um plano divisório da mesma forma elaborado por um perito, após o julgamento inicial, que é ditado por meio de uma sentença reconhecendo o direito à divisão ou à demarcação. Com o trânsito em julgado da primeira sentença, executa-se o resultado constante nessa sentença na segunda fase, que vai se dedicar efetivamente a efetivar a proposta inserida nos planos de divisão ou de demarcação que foram efetuados na primeira fase, né? Então, enquanto a primeira fase, encerrada por sentença, carrega a característica de processo de conhecimento, porque ela vai definir se de fato existe direito à divisão ou à demarcação e como essas divisões ou demarcações vão ocorrer na prática, né? A segunda fase vai se dedicar a executar, a materializar aquele resultado obtido na primeira fase através do plano elaborado pelos peritos, o plano divisório ou plano demarcatório elaborado pelo perito. A segunda fase também é encerrada por sentença, mas uma sentença que vai se destinar apenas a homologar o memorial descritivo e a planta do imóvel após efetuada a demarcação e a divisão de das terras particulares, né? Depois que a divisão e a demarcação são efetuadas, é elaborado um laudo divisório ou um laudo demarcatório que é assinado pelos peritos que trabalharam em campo, pelo escrivão de secretaria e pelo juiz, e o juiz então profere uma sentença homologatória. Então trata-se de um procedimento composto por duas fases, bipartido, encerrado por duas vezes por sentença. A primeira sentença que vai julgar a demarcação ou a divisão e a segunda sentença que vai apenas homologar o laudo de demarcação ou de divisão que foram produzidos aí durante a execução da demarcação ou da divisão na segunda fase. Ambas as sentenças podem ser objeto de recurso de apelação. Lembrando que, na primeira fase, a sentença, uma vez combatida por apelação, a apelação deve ser recebida no seu duplo efeito.
Já na segunda fase, como a demarcação e a divisão já foram efetuadas, né, antes mesmo do laudo ser homologado, não faz qualquer sentido que o recurso de apelação, uma vez manejado em face da sentença homologatória, tenha efeito suspensivo. Aliás, trata-se de uma exceção prevista aí legalmente, no parágrafo 1º do artigo 1012, que vai tratar das hipóteses que excepcionam a ocorrência de efeito suspensivo na apelação. Diz o dispositivo citado, além das outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que homologa a divisão e demarcação de terras. Portanto, a sentença que homologa a divisão e demarcação de terras, a segunda sentença desse procedimento, é compatível por apelação, contudo, como demarcação e divisão já ocorreram, né, não faz sentido a gente receber a demarcação, a apelação com efeito suspensivo. A sentença, ela produz efeitos de imediato, né? Nada impede, contudo, que ainda que seja uma exceção apresentada pela lei de não atribuição de efeito suspensivo, que esse efeito seja requerido ao relator do recurso, desde que se comprove a presença de perigo de dano, risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito estreada na boa fundamentação do recurso, é possível que o relator atribua o efeito suspensivo. A princípio não faz qualquer sentido e existe essa vedação legal aí, ok? Então, essas são as principais características aí dos procedimentos que tratam de divisão e demarcação de terras particulares. Uma outra observação que convém fazermos a respeito ainda desse procedimento é o seguinte, pessoal. A princípio, a ideia do procedimento é carregar as pretensões de demarcar para depois dividir, ou apenas demarcar, ou apenas dividir, ou as duas em conjunto. Eu demarco e depois divido, né? Agora, além dessas pretensões de demarcar e dividir, é possível que conjuntamente a elas, se formule, por exemplo, um pedido de indenização, um pedido de reintegração na posse, um pedido de manutenção na posse, porque quando a gente lida, né, com imóveis confinantes, com a pretensão de dividir alguma coisa, pode ser que essa demarcação ou que essa divisão implique em perda da posse de alguém, ameaça na posse de alguém, inturbação na posse de alguém, em danificação que cause algum prejuízo a algum dos coproprietários, a algum dos confinantes, né? Seria muito injusto se exigir que as pessoas prejudicadas com o processo divisório ou demarcatório de terras ingressassem com outras ações solicitando, por exemplo, a reintegração na posse, um interdito proibitório, ou uma indenização por perdas e danos, ou uma indenização pelos frutos, né? Para abreviar esse caminho aí, gerar economia processual, o legislador previu expressamente nos artigos 570, 572 e 594 a possibilidade de cumulação de pedido de indenização, de manutenção ou de reintegração da posse, ou mesmo de interdito proibitório, junto com as pretensões de divisão e demarcação de terras particulares. Então, é possível, tanto ao autor quanto ao réu, já que as ações são de natureza dúplice, cumular os pedidos de divisão e de demarcação com indenização por perdas e danos, manutenção, reintegração na posse ou interdito proibitório, caso haja aí algum ato de moléstia à posse praticado durante o processo divisório ou demarcatório, ou mesmo algum prejuízo sofrido aí pelas pessoas que fazem parte da ação de divisão e demarcação, ok? Conforme já adiantei para vocês, pessoal, a necessidade de judicialização dessas pretensões de demarcar e de dividir imóveis em condomínio só será necessária
caso não haja intenção das partes em acordarem, não haja consenso entre as partes, né? Diante de situações conflituosas, seja porque os vizinhos não chegam a um consenso em relação à extensão total dos seus imóveis, seja porque a divisão da copropriedade já não está sendo cômoda para alguns herdeiros. Herdeiros não, coproprietários, né? Havendo litígio, é necessária a judicialização. Contudo, se a gente estiver diante de uma situação tranquila, de consenso, em que as partes são acordes, estão de comum acordo em relação à fixação dos marcos divisórios, demarcatórios, ou mesmo a divisão do imóvel em frações ideais, em quinhões, houver acordo de vontades e as partes forem maiores e capazes, não existe qualquer impedimento para que elas façam esse procedimento de divisão e demarcação por via de uma escritura pública a ser registrada em cartório. Então, é perfeitamente possível que, estando as partes de acordo em relação à demarcação e divisão, sendo elas capazes e maiores, a pretensão de dividir ou de demarcar seja efetuada aí por meio de escritura pública lavrada em cartório e registrada junto ao cartório de registro de imóveis competente, ok? Quem são os legitimados para demandar e para serem demandados aí, caso haja necessidade de judicialização dessas pretensões, caso haja necessidade de propositura das ações de demarcar e dividir? São legitimados ativos. Quem é que pode ajuizar a ação de demarcação? O proprietário que deseja fixar os marcos limítrofes do seu imóvel. Já no processo divisório, quem é o legitimado ativo? Quem pode ser autor? Qualquer dos proprietários que vivem em condomínio, né? Que são titulares da propriedade em condomínio. Qualquer dos coproprietários tem legitimidade para ajuizar a ação divisória. Quem é que é réu na ação de demarcação? São os proprietários confinantes, que são titulares das propriedades vizinhas, né? Já que eles têm o direito de verificar se a área que pretende ser demarcada está correta ou não, se há algum tipo de invasão, né? Se a metragem está maior do que de fato ocorre na realidade, enfim. Então, os legitimados passivos, os réus do procedimento demarcatório, são os imóveis confinantes. Já os réus do procedimento divisório são os demais proprietários em condomínio, são os demais coproprietários, né? Porque é a eles que diz respeito aí a pretensão de extinção de condomínio com a atribuição do quinhão correspondente a cada um deles, né? Existe um litisconsórcio necessário nessas ações que tratam de divisão e demarcação? Porque, vejam, eu disse para vocês que são ações típicas do proprietário. E eu disse a vocês em vídeo anterior que, em se tratando de ações que discutam direitos reais imobiliários, prevê o artigo 73 do Código de Processo Civil a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre cônjuges e companheiros, ou a necessidade de autorização conjugal ou outorga conjugal do cônjuge que deseja ser autor de ação que trata de direito real imobiliário. Isso vale tanto para casamento quanto para pessoas que vivam em união estável, né? E essa regra se estende às ações de divisão e demarcação? Sim, se estendem. Isso significa que, sendo um proprietário casado, caso ele queira, né, propor uma ação de divisão, de demarcação de terras, necessariamente ele vai precisar da autorização do seu cônjuge, ou então a inclusão do seu cônjuge no polo ativo da lide. Da mesma forma, se eles forem demandados, né, se houver propositura da ação contra proprietários casados, é necessária a formação
de um litisconsórcio entre marido e mulher, entre companheiro e companheira. A mesma regra vale para a divisão de terras. Né? Se quem quer demandar é um proprietário, um coproprietário casado, ele tem que demandar junto com a esposa ou depende da autorização dela, do consentimento dela através da outorga conjugal. Caso contrário, ele só vai restar a ele a possibilidade de suprimento judicial, né? Da mesma forma, se a ação for ajuizada em face de coproprietário casado, deve haver formação do litisconsórcio passivo necessário, obrigatório, entre marido e mulher. Lembrando que, havendo necessidade do litisconsórcio, se não houver formação desse litisconsórcio, haverá uma nulidade procedimental que pode gerar, inclusive, a extinção do processo sem resolução de mérito. Então, atentem-se aí à necessidade de formação do litisconsórcio, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Lembrando que no polo ativo o litisconsórcio pode ser substituído pela outorga ou autorização conjugal. E aí, falando do procedimento propriamente, pessoal, como é que esse procedimento começa e onde é que ele vai terminar? Primeiro, vamos falar do procedimento demarcatório. Lembrando que, caso essas duas pretensões, demarcar e dividir, estejam na mesma ação, o que tem que ser feito primeiro? Elas podem vir sozinhas, como a gente já comentou, em procedimentos diferentes, em ações diferentes. Só que suponhamos que eu esteja diante de uma propriedade em condomínio, eu sou titular da propriedade com João, Maurício e Roberta. Os três também são proprietários, desejam dividir a coisa, mas antes eles querem saber a real extensão territorial da propriedade. Para isso, eles precisam fixar os marcos divisórios dessa propriedade junto aos imóveis confinantes, para saber se não estão esbolhando nada dos vizinhos, enfim, para saber qual é a área total, a extensão total. O que se faz primeiro? Se divide o condomínio ou se demarca a fim de se avaliar qual é a extensão total da coisa? Obviamente, a resposta é lógica, né? Primeiro eu demarco, primeiro eu averigo, eu examino a extensão territorial total do bem, né? Fixando os marcos divisórios e depois de efetuada a demarcação, eu vou proceder à divisão, atribuindo o quinhão correspondente a cada um dos coproprietários. Agora, antes da gente, para não complicar muito essa ideia, né, vamos falar de cada uma das etapas. Se primeiro a gente tem que demarcar, vamos falar qual é o procedimento da demarcação. Isso vale tanto para ações que tenham pretensões cumuladas de demarcar e dividir, quanto para ação que só tem a pretensão de demarcar, né? Que pode ser somada, aí, como a gente disse, com indenização, com manutenção na posse, com interdito proibitório ou mesmo com reintegração. É necessária a distribuição da inicial de demarcação, que vai carregar os requisitos do artigo 319, mais os requisitos do artigo 574, que vai dizer basicamente que a inicial tem que ser instruída com título de propriedade, deve haver descrição do imóvel, com todas as suas características, inclusive com a descrição dos limites que se pretende fixar ou reavivar. Então, é necessário que se indique certamente os limites, corretamente os limites e os marcos divisórios que se pretende reavivar ou fixar. E, além disso, é necessário que haja o requerimento de citação dos réus, que são todos os proprietários confinantes. Bom, se a ação tiver todo ok, os réus vão ser citados. Essa citação é feita pelo correio. Caso haja, todos os réus tenham endereço certo, sejam pessoas certas, enfim, a citação é feita pelo correio. Caso haja réus incertos, a citação é feita por edital, também pode ser feita por edital. Após a citação, abre-se um prazo comum, e aí pouco importa se os réus têm procuradores diferentes, se os autos são eletrônicos ou não, o prazo vai ser sempre comum, não há prazo em dobro, de 15 dias para apresentação de defesa. Aqui lembrando que, como se trata de natureza dúplice, não é necessária a apresentação de reconvenção, já que os pedidos podem ser formulados na própria defesa, né? Abre-se prazo para defesa com ou sem apresentação de contestação, a exemplo do que ocorre em outros procedimentos especiais, o procedimento passa a ser o comum.
né? A partir da transformação do procedimento no comum, é necessário que o juiz nomeie um ou mais peritos para levantamento da área a ser demarcada e fixação de uma linha demarcanda que vai estar presente no memorial descritivo a ser elaborado por esses peritos, ok? Lembrando que a prova pericial só vai ser dispensada segundo expressa autorização legal aí do artigo 573, se o imóvel for georreferenciado e se o laudo de georreferenciamento estiver averbado junto ao registro do bem. Então, caso haja georreferenciamento, há possibilidade de dispensa do perito. Caso contrário, não. O juiz nomeia um ou mais peritos responsáveis pelo levantamento da linha demarcanda e elaboração de memorial descritivo com planta do imóvel. Ok, apresentado o laudo, as partes vão ter a chance de se manifestar e, após a manifestação, resolvidas eventuais impugnações, a prolação de uma sentença. A sentença que vai julgar o direito à demarcação e vai dar validade ao trabalho que foi apresentado pelos peritos. Transitada em julgado essa sentença, que, como já vimos, pode ser objeto de recurso de apelação recebido no duplo efeito, com o trânsito em julgado, os peritos vão passar para a fase de execução mesmo da demarcação. Eles vão efetuar a demarcação. E aí, a partir do momento em que se efetua essa demarcação, dois peritos percorrem a linha demarcanda. Esses peritos são chamados de arbitradores e eles vão fiscalizar o trabalho que foi efetuado pelo perito inicial e dos marcos já fixados elabora-se um memorial descritivo mais uma planta que vai compor o chamado auto de demarcação. Efetuada a demarcação, os peritos vão apresentar um laudo, um auto, composto por esse memorial e a planta. As partes vão ser intimadas para se manifestar em 15 dias a respeito da demarcação efetuada. Elas podem solicitar eventuais correções, impugnarem, enfim, resolvidas as impugnações, é elaborado finalmente o auto de demarcação, que é assinado pelos peritos que trabalharam durante a execução do trabalho, pelo escrivão, pelo juiz e, elaborado o auto, o juiz profere sentença homologatória e a gente encerra, por fim, a fase da demarcação. Ok? Lembrando que a apelação eventualmente interposta em face dessa segunda sentença não tem efeito suspensivo. Bom, caso haja apenas a pretensão de divisão ou mesmo se ela for cumulada com a demarcação, encerrada a demarcação, passa-se ao procedimento divisório, né? Vamos começar pela divisão quando formulada, inicial, sem pedido de demarcação, né? É necessária, então, a elaboração de uma petição inicial que vai seguir os requisitos do artigo 319, mais os requisitos do 588. Basicamente, ela tem que ser instruída com o título comum de propriedade, deve-se demonstrar a origem da comunhão, a origem da copropriedade, devem ser descritos os limites e características do imóvel e deve haver um requerimento de citação de todos os réus que são integrantes daquele condomínio. Essa citação também é feita por correio aos réus certos e, eventualmente, réus incertos são citados por edital. Começa a correr um prazo comum de 15 dias para defesa, com ou sem apresentação dessa defesa, não precisa haver reconvenção, conforme a gente já viu, com ou sem apresentação